Amazing Digital Circles, simplesmente uma animação que eu acabei conhecendo devido a uma história que eu acabei vendo no Twitter, e isso acabou me chamando muita atenção. E como vocês sabem, meus jovens mancebos, quando uma história envolve algum mistério ou simplesmente algo macabro que está por trás disso, isso simplesmente faz com que eu queira simplesmente deslumbrar esse universo, e foi o que eu acabei fazendo. Então, antes de começar a falar um pouco mais sobre essa obra em si, do canal chamado Glitch, que é proposta até meio semelhante com uma certa história aí que a gente já acabou falando aqui no canal, mas isso eu não vou entrar em tanto detalhe. Mas então, por enquanto, meu povo, antes de prosseguir nessa história, eu peço primeiramente, se você não curte os vídeos aqui, eu peço que você se inscreva e esteja deixando seu like, e se você for novo por aqui, melhor ainda. Claro, não esqueça de estar comentando o que você acharem sobre tudo isso que eu vou introduzir aqui, e antes de tudo também, não esqueçam de me seguir no Twitter, porque eu voltei a usar aquela coisa que eu simplesmente estou amando de verdade, sempre postando alguma coisa quando envolve o canal, ou até mesmo coisas fora disso, que eu não consigo citar aqui no canal. Então, sem muito mais enrolação, vamos tentar ver e entender um pouco mais dessa história que veio chamando tanta atenção principalmente nas redes sociais e o porquê dos mistérios que envolvem isso. Então, sem muito mais enrolar, vamos falar sobre The Digital Circles. Vamos dizer que essa animação começa nos apresentando, digamos, esse Digital Circles ou Circo Digital. Digamos que nos leva diretamente para o circo, nos apresentando o apresentador, denominado Kane. Lembre um pouco dele. E ele aqui como apresentador iria nos apresentar este show junto de seus personagens, como Gangle e Zubul, o Rei também, Agatha e o Jaxi e o Khufu, mas assim, prestem um pouco atenção desse Khufu. Mas ok, por enquanto prossegue aqui a animação com a abertura de um episódio ou um programa normal, como se fosse algo mais infantil, até que simplesmente do nada é interrompida com uma personagem aleatória brotando no meio disso, que acaba interrompendo até mesmo a apresentação, ainda através de uma saída, mas que acaba esbarrando em um personagem, assim interrompendo esta abertura. E assim, vamos dizer que os mistérios já começam por aqui, pois a maioria dos personagens não entende muito bem a situação e até questiona o Kane se isso seria algum tipo de NPC que ele brotou ou seria mais um personagem, porque se fosse mais um personagem, eles teriam que reensaiar tudo isso e fazer a apresentação de novo, o que eu acho que assim não é algo muito legal. E ok, eu vou admitir, foi a partir desse ponto que essa animação começou a me chamar muita atenção, pois a nossa personagem começa a reclamar de certas coisas meio estranhas e suspeitas. Coisas dizendo tipo, como eu tiro esse headset? Pois ela aparentemente não se lembra como ela foi parar aí, mas a única coisa que ela se lembra é que ela não era pra estar ali, que simplesmente aquela ali não era ela. Ela não consegue se lembrar muito bem do passado e do como ela foi chegar ali, ela só lembra que ela não é dali e que isso é mais normal do que parece naquele local. Pois logo em seguida uma personagem tenta falar com ela, falando que isso é muito normal e que todos ali já passaram por isso. Só que assim, ela começa a fazer um chilique e endoidar por toda a situação e que eu não julgo ela, porque eu acho que se eu tivesse no lugar dela até faria coisa pior. Mas eu garanto que as coisas a partir daqui tendem a piorar, pois ela tenta se acalmar e faz a seguinte pergunta, que é simplesmente como que ela sai dali. E bom, o Case e os personagens meio que ficam sem respostas, até que um deles cita que ali é simplesmente um local sem saída. Sim, e que ali seria basicamente o novo lar dela, e que eles estão ali há anos se perguntando a mesma coisa e nunca encontraram uma saída. Até mesmo o Jack chega a comentar com ela que eles estão ali há muito tempo e o que tem mais tempo ali é o rei, que a partir disso começou simplesmente a ficar lelé da cuca e que fala nada com nada hoje em dia, praticamente. E ok, como se não bastasse tudo isso já de informação, ela endoida um pouquinho e chega a mais uma conclusão que aquilo é um sonho. Claramente não é. Mas assim, eles concluem que eles devem mostrar o local para a novata e assim eles começam a fazer um tour por todo aquele local simplesmente medonho e bizarro. Entretanto, todavia, se você perceber minuciosamente em cada momento dessa animação, quando ele cita alguma coisa que parece importante, como nesse exemplo que ele vai citar as coisas divertidas e ele simplesmente cita a tela azul e fala que é isso que tem que fazer, o que já aponta que nesse lugar já tem uma coisa muito errada acontecendo, obviamente. E quando ele simplesmente começa a apresentar as novas áreas, simplesmente tem um rio digital, o parque digital e a tenda, falando que dia e noite ali simplesmente não importam para quase nada. Mas aqui ele cita uma área um pouco curiosa, o tal do o vazio.
Aqui ele diz que ninguém vaga nessa área, e que até mesmo ele nunca andou além aqui. E como você mesmo vê, esse personagem digamos que é um pouco suspeito, pois ele também comenta que eles devem todos ficar aqui para os milhões de olhos dele observarem deles para a sua segurança. Então assim, eu não confiaria muito em um personagem que me observa a todo momento para tal lugar como esse, mas tá bom. Mas ela acaba comentando também que ela acabou vendo recentemente uma porta de saída, que se você for ver a animação, você também consegue ver. Mas os personagens questionam ela falando que se realmente houvesse uma porta de saída, eles todos não estariam ali. Até que eles questionam o Kane e ele se faz de desentendido e diz que se realmente tivesse uma porta de saída, ele também sairia. Ou que simplesmente isso se chama algo como alucinações digitais. Algo que ele diz que acontece quando a sua mente acaba de entrar nesse mundo. O que claramente é historinha para boi dormir. Ok. Aqui em menos de quase 5 minutos de animação já temos muita informação para se prosseguir. Como por exemplo, o que é esse mundo? Como exatamente ela veio parar aí através de um óculos VR como ela citou no começo da animação? E simplesmente o que é que o Kane tanto esconde? Porque claramente se você percebe minuciosamente o jeito que ele age e conforme ele fala as coisas é quase como se ele não quisesse que nenhum personagem quisesse sair dali. O que claramente é algo meio suspeito disso, mas por enquanto vamos continuar. Logo após isso, o Kane dá uma ideia que digamos meio curiosa, que eles devem decidir qual seria o nome dela. Ela até tenta se esforçar um pouco para tentar lembrar qual era o nome, mas ela novamente começa a endoidar por não conseguir lembrar o próprio nome. E ele diz que isso é mais normal do que parece, e que todo mundo aqui também teve que escolher um nome. Então ele puxa uma máquina, sabe-se lá da onde, e tenta decidir o nome da personagem, que no final ela se chamará Pony. E que logo após isso, Carrie simplesmente sugere com a ideia de Jax que eles devem ir para uma aventura casual para simplesmente mostrar como seria a vida de Pony daqui para frente. E a missão dela seria basicamente pegar esses seres geométricos simplesmente estranhos que vão estar espalhados por toda a vila e mapa e mundo em si e tentar capturá-los, pois se eles se não capturar, eles vão todos simplesmente comer qualquer coisa que tiverem pela frente, porque digamos que essa é a função dele, porque como ele diz, vocês tentam terá que descobrir o porquê que eles fazem isso, porque ele não vai ajudar. Então assim, foi um vão com Deus e é isso. Mas a Pony ainda questiona o porquê que eles devem ir nessa aventura. E a Agatha conversando com ela e explicando que se eles não forem nessa aventura para passar o tempo, bom, vamos dizer que eles vão acabar endoidando quase como o rei de exemplo. Então eles devem ir para simplesmente não ficarem dodói da cabeça. Mas bom, aqui Hannah sugere que quem adoraria conhecer a Pony seria o Cuffmo. Sim, lembram aquele palhaço que acabou aparecendo, mas não aparecendo na abertura? Então, eles decidem ir contatar ele, mas o rei acaba comentando que na última vez que eles se viram, ele estava simplesmente louco sussurrando coisas sobre uma tal de saída. Até que simplesmente Jax começa a conversar com eles e a interromper ali, novamente zoando com a cara da Pony dizendo sobre ela estar louca em relação à porta, mas fala que eles têm um plano, eles iriam se dividir, que a Pony, Hannah e ele iriam atrás do Cuffmo, e simplesmente o rei e esse teatral ao vivo aí, que eu gosto de chamar ele assim, iriam cuidar da situação envolvendo a outra menina e simplesmente esses objetos quadrados que estão devorando tudo em volta. O que assim é meio cômico porque ele cita que são os personagens mais capacitados para estarem ali, o que é algo bem engraçado de se ver na hora, mas continuando. E aqui é meio curioso, pois depois que eles começam a andar no corredor, ela começa a apresentar, digamos, o local onde eles dormem e simplesmente irão no final de toda a aventura. Mas de novo a Pony questiona o porquê de tudo isso e porquê todas essas aventuras, e eles não tentam simplesmente achar uma saída em vez de só aceitar. Mas a Hannah acaba comentando que é mais fácil aceitar, pois senão com o tempo ela vai começar a ficar doida e que isso simplesmente pode corroer e fazer com que eles fiquem todos loucos. O que tem uma cena, digamos, bastante engraçada. Mas depois de um tempo você percebe que não dá mesmo pra ir embora. E essa obsessão maluca por uma saída te deixa meio doida. E quando você menos espera, você já tá questionando tudo. Você perde completamente a noção de quem é e do porquê está vivo. E quando você chega no seu limite, alguma coisa terrível pode acontecer. Mas não precisamos ligar pra isso por agora, não é mesmo? Como sempre, nós temos uma aventura pra resolver e deixar nossa mente ocupada e saudável. Que bom então que isso é tudo um sonho, né não, Pomni? Juro, eu amo essa personagem, cara.
Após, a Pony conseguir voltar de sua crise de meia-idade, o Jack simplesmente fala que após tentar abrir a porta e eles não conseguirem, ele teria a chave, mas algo que assim eu achei meio estranho é que ele comenta que ele tem a chave dos quartos de todos os personagens que estão aí. O que assim não é algo muito legal e que eu acharia tão normal assim num lugar desse, mas tá bom. Mas simplesmente após ele entrar no quarto, ele se depara com uma criatura enorme. E eles explicam que isso acontece quando alguém começa a se questionar e tenta achar uma saída deste local. A pessoa se torna abstraída, o que se torna esse bicho cheio de glitch estranho que provavelmente só tem o objetivo de tentar destruir tudo em si. Mas se com atenção vocês prestarem muito minuciosamente no quarto do Comp, que seria o amigo que eles estavam querendo ajudar ele, você vai ver que nas paredes vai estar escrito algo como saída ou coisas como eu pretendo ir embora. Então sim, vamos dizer que o nosso amigo aí que deveria nos ajudar acabou chegando ao seu limite, ficando louco, o que se tornou essa criatura o qual nós vemos. E vamos dizer que a sequência em seguir não é muito legal, principalmente para nossa amiga Hannah, que acaba sendo pega por essa criatura e simplesmente começa a ficar com esse glitch meio bizarro no corpo. E ela até tenta pedir ajuda pra Pony, só que a Pony, quando encosta nela, começa a ficar meio bugada e glitchizada também. O que eu não julgo muito ela nessa cena, mas ela acabou correndo e fugindo, e a criatura acabou indo atrás dela. Logo após isso se corta basicamente para o Jack se encontrando com o rei e simplesmente o cara do teatrinho, dizendo que levaram pedaços da amiga dela, aquela que foi acabado sendo desmontada pelos bichinhos, para este buraco. E coincidentemente, de uma forma muito suspeita, ele acaba jogando eles nesse buraco. E lá eles encontram um tipo de ninho ou nanhada ou mamãe ninho desses bichos, não sei direito como falar. Mas resumindo, é isso que eles encontram. E de uma forma um pouco resumida, esse seria o motivo desses bichos sempre pegarem qualquer coisa, seria para alimentar a mãe ou o ninho deles. Logo após isso se corta novamente para a Pony, e aqui digamos que é uma interação que eu achei bastante legal até, envolvendo a Hannah e a personagem em si. Ela basicamente volta porque se sentiu meio culpada por ter deixado ela pra morrer pra aquele bicho, e pergunta pra ver como é que ela tá e se ela tá bem, e como de alguma forma elas poderiam consertar essa situação. Então a Hannah explica que simplesmente isso poderia ser arrumado se ela chamasse o Kane, que assim ele poderia consertar tudo. E ela perguntou como é que ela poderia fazer isso. Ela falou, tenta chamar ele em qualquer canto ou vai abrir as portas que uma hora ela aparece. E foi isso que ela fez. Após a Pony simplesmente conseguir dar um dibre muito louco dentro dessa criatura, ela encontra novamente aquela porta escrita saída, e ela decide dessa vez entrar. E logo após isso se corta de novo para a galerinha que tá junto com o Jax, simplesmente trocando um papo e trocando uma ideia mó de boa com a criatura em si sobre a beleza dela, falando que ela vai dominar o mundo em si, até que do nada surge a criatura do Comp simplesmente dando um X1 e ele sai dali com a maior tranquilidade do mundo, porque ele tá dando porrada no bicho, e é isso. Até que se corta novamente para a Pony, e aqui muito nessa cena me lembrou muitas cenas como Kane Pixel e as backrooms em si. E se você observar bem, essa cena dela entrando em salas e salas e mais salas onde nada faz sentido, só reforça ainda mais a sensação de estar perdido e ver que ela vai endoidar a qualquer momento. Até que em um certo horário ela decide entrar em uma porta específica, e essa porta leva para...
após isso se corta para ele simplesmente tendo um jantar, até que algum relógio que ele tem no pulso ou coisa assim alerta que alguém está no Void. E óbvio, rapidamente ele se atenta para lá para tirar Pony daquele lugar que de alguma forma ela foi parar ali. E logo após se teleportar junto com o Pony de frente ao teatro e se reencontrar com todo mundo, eles explicam toda a situação que acabou ocorrendo envolvendo o palhaço e amigo deles, que acabou sendo abstraído. Mas em questão de segundos, ele resolve isso o tacando em algum tipo de prisão, onde aqui conseguimos ver que não foi só um. E logo em seguida na sequência aparece Agatha reclamando que ela está sentindo muita dor devido aos gritos e pergunta para ele se ele pode resolver isso de alguma forma. E com apenas um estalar de dedo, ela volta ao normal, tanto a mão da Pony quanto ela toda. E assim ele diz que isso já foi aventura o suficiente para o primeiro dia, e que agora como recompensa eles iriam ter um banquete, mesmo que de alguma forma eles não sintam fome ou nenhuma necessidade de comer, eles iriam aproveitar o resto do dia. E o episódio simplesmente acaba, com a Pony simplesmente vendo como seriam os seus dias dali para frente. Expert on the what?